Como montar uma carteira de R$ 1 milhão? Uma carteira de investimentos pode ser considerada um conjunto de diferentes classes de ativos, e cada um deles cumpre uma função no todo. Isso pressupõe que, independentemente do seu perfil de investidor, é importante criar um portfólio diversificado, no qual você se exponha, em pequenas doses, a diferentes tipos de risco. Dessa forma, será possível compor uma carteira capaz de perseguir seus objetivos. O fato é que cada investidor é diferente e tem sua própria realidade. Por isso, dentre uma matriz de objetivos e perfis possíveis, podemos encontrar diferentes composições de carteira. Mas há algumas premissas básicas a serem seguidas. Um famoso dito de Warren Buffett expressa muito bem essa ideia. A frase dita pelo maior investidor de todos os tempos é mais ou menos a seguinte: existem duas regras para você se dar bem nos investimentos. A regra número 1 é nunca perca dinheiro e a regra número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Isso significa que, até mesmo o mais arrojado dos investidores deve ter uma parte relevante do seu portfólio em ativos seguros. Mesmo que o seu objetivo seja o aumento patrimonial ou a geração de renda, você deve destinar alguma parte para servir de porto seguro, garantindo uma parcela do seu patrimônio preservada de qualquer intempérie do mercado. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Até mesmo investidores mais conservadores precisam, em alguns momentos, expor, nem que seja 5% do seu patrimônio, a algum tipo de risco. Claro, tudo deve ser feito de maneira pensada e com consciência do risco que está sendo corrido. Todo e qualquer ativo que venha a compor uma carteira de investimentos deve ter alguma razão de ser. E por que estamos criando um conteúdo específico para se montar uma carteira de R$ 1 milhão? Esse questionamento é justo, e a resposta é muito simples. Para além da barreira psicológica que significa o acúmulo dos 7 dígitos de patrimônio, escolhemos esse valor porque, de modo geral, esse é um estágio em que o investidor já está com um patrimônio mais consolidado, e os novos aportes desse investidor começam a perder relevância frente ao patrimônio acumulado. Para dar um exemplo simples, se você tiver R$ 100 mil acumulado e puder fazer um aporte mensal em novos investimentos de R$ 2 mil, isso significa que, mesmo que sua carteira oscile 2% para baixo naquele mês, o novo aporte foi capaz de cobrir esse prejuízo. Por outro lado, se você possuir uma quantia de R$ 1 milhão, uma oscilação negativa de 2% em um mês significaria um prejuízo parcial de R$ 20 mil. Com o mesmo aporte mensal de R$ 2 mil, você levaria 10 meses para cobrir o prejuízo. Por isso, a forma com que tratamos um portfólio mais robusto merece essa distinção. O objetivo deste book é mostrar a base da metodologia de montagem de carteira. Definindo seu perfil e objetivo. Antes de qualquer coisa, é necessário ter bem traçado o seu perfil de investidor. Isso basicamente consiste em entender o quanto você tolera ver o seu patrimônio oscilar negativamente e por quanto tempo aguenta essa situação caso o mercado passe por um momento turbulento. Infelizmente, ainda não se sabe de nenhuma maneira de obter ganhos relevantes no longo prazo sem estar exposto a oscilações. Justamente por isso, é importante saber onde está se metendo, uma vez que a pior coisa que você pode fazer é desmontar uma estratégia quando sua carteira está sofrendo. Aqui na Fortuna Inteligente, trabalhamos com os 3 perfis que o mercado costuma também utilizar: conservador, moderado e arrojado. Vamos entender um pouco mais sobre cada um deles. Conservador. O investidor conservador busca a preservação de recursos, com zero tolerância a perdas, e busca alta liquidez. Este perfil é comum para quem está começando a investir, pessoas avessas a risco ou com objetivos de curto e médio prazo. Os ativos indicados são os que priorizam a proteção e mantêm a liquidez. Por isso, a classe que mais combina com esse perfil é a renda fixa. Títulos do Tesouro Direto, LCI, letra de crédito imobiliário, fundos de CDB são exemplos de títulos indicados para perfis conservadores. O investidor conservador pode se expor a títulos prefixados ou indexados à inflação e que possuem alguma volatilidade ou até mesmo liquidez menor, no entanto, eles devem compor uma parcela pequena do patrimônio. Salvo raras exceções, o investidor mais conservador não possui ativos de renda variável e, quando os possui, limita-se a uma parcela de no máximo 10% do seu patrimônio. Moderado. O perfil moderado é aquele que tolera um pouco mais de risco, a fim de conseguir uma rentabilidade igualmente maior. A menor liquidez e perdas controladas são aceitas, porém não se abre mão da proteção patrimonial. Por esse motivo, os ativos mais arriscados, apesar de presentes, representam uma pequena parte da carteira. Investidores de perfil moderado aproveitam os títulos da renda fixa,
porém investem em certos títulos de renda variável, como ações, debêntures, fundos imobiliários, fundos de investimento, fundos multimercado, entre outros. Arrojado. O perfil arrojado, ou agressivo, é o que assume maiores riscos para conseguir o maior retorno possível. Essa classificação é dada aos investidores que já conhecem o funcionamento do mercado financeiro e as características dos ativos. Sua maior prioridade é o aumento de patrimônio a longo prazo. A preocupação com riscos e liquidez é menor, e a proteção é feita através de diversificação inteligente. A renda fixa não é desprezada. No entanto, há uma presença maior de ativos de renda variável, que oferecem maior rentabilidade. Além das possibilidades indicadas para os demais perfis, os investidores arrojados aplicam em opções, mercado futuro, BDR, Brazilian Depositary Receipts e outros. Os perfis são passíveis de alteração ao longo do tempo. Um investidor de perfil conservador é capaz de se tornar moderado ou arrojado. O momento financeiro influencia bastante nessa questão, assim como o crescimento do patrimônio. Justamente por isso, é importante ter objetivos claros, afinal, você precisa saber onde quer chegar. São esses objetivos que vão guiar você e que podem definir que uma eventual mudança de perfil pode ser adequada. Na Fortuna Inteligente, trabalhamos com 3 objetivos principais, que, claro, podem se misturar e englobar outras coisas além de uma carteira de investimentos, como sucessão patrimonial, gerenciamento tributário, alguma conta no exterior, e assim por diante. Esses 3 objetivos principais são: preservação patrimonial, geração de renda e o acúmulo de capital. Vamos entender cada um deles. Preservação patrimonial. O investidor que busca a preservação de capital geralmente está enquadrado nos perfis conservador ou moderado. A ideia aqui é comprar ativos majoritariamente seguros e que ajudem o investidor a ter uma rentabilidade de longo prazo razoavelmente acima da inflação, de modo que haja uma rentabilidade real do seu patrimônio e ele se mantenha preservado. Obviamente, aqui não é o caso de ganhos mais exponenciais, uma vez que o foco em preservação vai englobar ativos mais seguros e de trajetória mais previsível. Geração de renda. Geralmente, esse objetivo surge em clientes que já possuem um montante de patrimônio bastante relevante e querem viver dos rendimentos dele. Esse objetivo também pode enquadrar investidores que ainda não estão em uma fase de consolidação patrimonial, no entanto, querem usar o montante parcialmente acumulado para complementarem a renda de maneira inteligente. Para esse objetivo, podemos ver investidores dos 3 perfis. A grande diferença é que, a depender do perfil, os ativos escolhidos mudam e, obviamente, a macroalocação é impactada. Os mais conservadores optam por títulos públicos que pagam cupons e alguns fundos imobiliários lastreados em títulos de renda fixa, enquanto os mais arrojados optam por ações pagadoras de dividendos na composição da carteira. Acúmulo de capital. Por último, contemplamos também o objetivo de acúmulo patrimonial que visa acelerar a velocidade de crescimento do capital do cliente. Por essa razão, esse objetivo, em geral, contempla clientes moderados e arrojados. Uma carteira com esse propósito exige uma posição relevante em ações e um bom gerenciamento de riscos, que tem o intuito de evitar riscos desnecessários e também de proteger a carteira em momentos turbulentos. Por fim, abaixo temos um resumo com a matriz de possibilidades dentro do espectro perfil versus objetivo. Conservador. Moderado. Arrojado. Claro, serão raros os casos em que um investidor arrojado estará pensando em preservação como foco principal da carteira. Ele provavelmente estará buscando ou aumento de capital ou a geração de um fluxo de renda. Da mesma forma, um investidor conservador dificilmente vai focar em acúmulo de capital, dado que, através dos veículos disponíveis para o seu perfil, seria extremamente moroso o processo de acúmulo. Esse investidor vai, em geral, priorizar a preservação e, eventualmente, a geração de uma renda. Com essas ideias em mente, podemos passar para a próxima etapa e definir a macroalocação da carteira.